Análise do filme Já Era a Hora. E aí, o que que você achou desse filme? Como ele tocou o seu coração? Quais reflexões ele trouxe para você? Aqui no nosso Terapia, esse é o foco, né? Olhar para você. Através dos filmes, olhar o que está aí no seu inconsciente e trazer a consciência, trazer as reflexões. Será que você tem vivido como nosso protagonista? Inconsciente? Com alguns lampejos de consciência? Porque é isso que acontece durante o filme quase todo, né? Só lá no final que ele toma algumas decisões ali. Mas o filme inicia com ele conhecendo sua esposa, casando. Ela é uma mulher artista, de uma alma romântica, donzela. Ele é um homem workaholic, totalmente voltado para o profissional. Eles dois se amam profundamente, mas tem uma dificuldade, ele tem uma dificuldade profunda em viver uma vinculação, em se deixar ser amado, em se conectar com a sua esposa, com a sua filha. Por que será que isso acontece? Porque ele tem uma questão profunda com o seu pai, um fluxo do amor interrompido com o seu pai. Ele não se sente importante, ele não se sente especial. E como que a gente percebe isso? No seu aniversário, ele foca em qualquer coisa, menos em tirar um dia de descanso, um dia para celebração. A esposa prepara tudo para ele, mas ele está ocupado em levar uma mala para o pai, acho que é uma mala, não me lembro bem. Mas ele vai arrumar a porta, ele vai arrumar coisas que ele não fez um ano inteiro, ele deixa para fazer tudo no aniversário dele. Num dia que é um dia de celebração, é o dia do nascimento. Mas ele não se sente merecedor de ser feliz, de sentir prazer, de celebrar com a sua família. Mesmo que ele não sabia que tinha uma festa, mas a esposa é a família. A nossa família, quando a gente se casa, é o nosso cônjuge, é a nossa esposa, é o nosso esposo, tá? Então ele começa ali o filme dessa forma, e quando ele apaga aquelas velhinhas, ele já acorda e um ano se passou e a esposa dele já está grávida. Ou seja, ele passou um ano nesse automático, sem se dar conta da vida, sem perceber a vida. E eu te pergunto, há quantos anos você tem vivido no automático? Há quantos anos você talvez tenha reclamado de uma mesma coisa sem tomar decisão? Sempre dizendo, amanhã eu começo, na segunda eu começo, o ano que vem. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas agora nós estamos no início de agosto, na reta final desse ano. As coisas que você prometeu para você, você tem cumprido? Ou será que você vem sabotando e procrastinando e deixando para depois? E esse depois passa um ano, passa 2, 5, 10, e a vida vai te sugando, te drenando, e você nem tem se dado conta, vivendo os mesmos padrões. Ele carrega uma dor, uma mágoa profunda do pai, e ele se tornou o próprio pai, porque tudo aquilo que a gente rebela, tudo aquilo que a gente julga, tudo aquilo que nós criticamos, nos tornamos iguais. Então você percebe ali durante o filme que ele é ausente, que ele é indiferente. Como assim? Esse piloto automático que ele entra e que ele só acorda no aniversário dele, ele vai se tornando indiferente à esposa, ele não percebe a gestação dela, ele não se dá conta que a filha nasceu. Se você percebe, o filme todo ele nunca sabe o nome da filha. Eu nem lembro agora, mas é um nome bem engraçado, né? E ele se choca toda vez que ele fala no nome da filha. Ele não percebe as necessidades da filha. Ele não percebe que a filha começou a aprender a andar. Ele não percebe. Ele não vai se dando conta das necessidades da família, da necessidade das pessoas que ele ama. Por quê? Porque ele tem um vínculo de amor interrompido com esse pai. Então, como ele se sentiu profundamente rejeitado pelo pai, o pai foi embora com uma mulher e ele ficou ali. Você comprou um barco, você foi viver a sua vida e você nos deixou para trás. Então o que ele agora trabalha? Muito para dar o que ele não teve. Então ele está em competição, querendo provar que ele é um pai melhor, que ele é um homem melhor do que o pai dele. E na nossa vida nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nós estamos aqui para ser o nosso melhor. Não estamos aqui para julgar o que os nossos pais fez ou deixaram de fazer.
Nós estamos aqui para viver a nossa vida. E essa dor, esse fluxo de amor interrompido, essas mágoas, esses ressentimentos, nos faz cegos, nos faz inconscientes, presos aos padrões de repetição. Presos repetindo as mesmas histórias geracionalmente. Tá? Então, quando a gente vê ele ali desabafando com o pai, magoado com o pai, e o filme vai passando, a gente vai percebendo também o quanto ele é igual ao pai. O quanto ele não consegue se conectar com a esposa, ele não consegue ter um diálogo, ele não consegue ouvir. Ele acha que o casamento dele é perfeito, que a vida dele é perfeita, que ele tem grandes conquistas financeiras, mas ele não consegue relaxar, ele não consegue sentir prazer, ele não consegue tirar férias, ele não consegue parar de trabalhar. Ele vive para fora, ao invés de se voltar um pouco para dentro. E você? Quais são os padrões que você tem repetido? Será que você consegue se conectar às pessoas que você ama? Consegue parar, relaxar, descansar? Desligar o celular de vez em quando? Como é que está a sua vida? Quais são as dores e mágoas que você precisa soltar e liberar? E ali, durante o filme, nós vamos vendo ele na terapia com a mulher, sem comunicação. Mas ele dizendo, meu casamento é perfeito, minha vida é perfeita, eu sou um bom pai. Tá? E aí quando ele fala o quê? Para a esposa, né? No momento ali, ele fala para a mulher dele, não, mas eu trabalho desse tanto para que você possa continuar brincando de artista. É isso que ele tá, essa mágoa, esse ressentimento. E ele acaba ferindo as pessoas que ele ama. Pela impaciência, pela raiva, pela indiferença. E da mesma forma como ele se sentiu em relação ao pai, mas ele jura que ele é completamente diferente do pai. E aí ele tem esses lampejos de esquecimento, e aí nós vemos o pai dele também ali naquele, não sei se um asilo, um abrigo, algo assim, também parece um Alzheimer, parece que ele está em constante delírio, parece que ele não fala coisa com coisa, exatamente igual ao filho. E o filho está ali se achando diferente, tá achando que ele é um grande pai, mas ele não sabe o que a filha dele gosta. Ele não sabe o que é importante para a filha dele. E aí o casamento dele vai se deteriorando, não por falta de amor. O relacionamento não acaba por falta de amor. Muitas vezes o casamento acaba por falta de comunicação, por falta da capacidade de enxergar o outro. Porque muitas vezes a gente está olhando, mas não está vendo. Não está conseguindo ouvir de fato o que o outro está nos dizendo. No seu relacionamento ou nos teus relacionamentos, você consegue ouvir, ver as necessidades do outro, consegue entender a dor do outro, respeitar o outro. Qual é o ciclo que vive se repetindo na tua vida? Do que você precisa despertar? Em qual padrão que você está aí repetindo dia após dia? Então o pai não lembra o quanto magoou o seu filho, mas o seu filho carrega aquela dor o tempo todo e ele chega para esse pai uma hora e conversa. Quando a mulher dele já se separa, ele tá lá com outra mulher e ele, meu Deus, quem que é essa mulher aqui do meu lado? Numa relação extremamente tóxica, porque é isso que ele vive nas relações dele. Como ele maltrata essa outra mulher, o quanto ele desrespeita essa outra mulher, as coisas que ele fala. E aí ele tem ali a consciência que é aquele amigo que às vezes ele tem umas... Às vezes não, né? Quando ele vem à consciência uma vez por ano, ele conversa com aquele amigo, mas ele não vai percebendo o que está passando à volta dele. Tão preso às suas dores, tão preso às suas raivas, tão preso nessa fuga de querer ser melhor nessa competição. Nós não estamos aqui para competir e ser melhor do que os nossos pais. Nós vamos fazer o nosso melhor. Não importa o que os outros estão fazendo, e sim o que nós queremos fazer da nossa vida, tá? E o tempo todo ele desperta, essa não é a vida que eu quero viver. Essa não é a mulher que eu quero ao meu lado, quando ele acorda com aquela outra mulher. Não via minha filha crescer, não via minha filha andar, não via minha filha falar.
Então ele se dá conta de que ele não vive a vida que ele quer. Não faz sentido a vida dele. Ele não tira férias, ele não relaxa, ele não se diverte. Então, para e pensa, você tem vivido uma vida que faz sentido para você? Ou assim como o nosso protagonista, uma vida vazia sem sentido? Tá? E a esposa dele, eu disse para vocês que ela é uma donzela, é uma dependente, porque tem um determinado momento que ele vai bater na porta da casa dela, que os dois já se separaram, e ela diz para ele: eu não preciso de ninguém para ser feliz. A vida toda, a minha felicidade foi a sua felicidade, a minha vida foi a sua vida. Mas hoje eu me dei conta de que eu não preciso de ninguém para ser feliz, que eu posso ser feliz sozinha, eu posso ser feliz comigo mesma. E ela vai evoluindo enquanto ele está nesse processo de prisão, nesse processo de inconsciência, tá? Então, quantas vezes tem pessoas que nascem e morrem sem nunca despertar, sem nunca sair de um padrão de inconsciência? Então, eu quero te deixar essa reflexão aqui através desse filme. E quando é que ele começa a se liberar? Porque ele não podia ter um cachorro porque ia dar trabalho, ele não podia descansar porque ele queria crescer profissionalmente, ele estava sempre querendo dar o que ele nunca teve, mas até uma hora que ele chega para o pai dele, tem uma conversa com o pai, que ele fala com o pai ali, o pai dele ali totalmente disperso, ali com aquelas... A gente não sabe se ele está doente, se é Alzheimer, o que é, mas o pai dele não se lembra de nada. E aí ele vem ter uma conversa com o pai, ele libera, onde ele fala pro pai que o pai foi embora, que o pai abandonou, que o pai era indiferente, que o pai não conseguia amar. Então ali ele libera toda essa dor, toda essa mágoa, que é quando ele consegue voltar para a esposa, que a esposa já está casada com outro homem, já seguiu a vida, porque as pessoas seguem, a vida não para. O ano vai passar, daqui a pouco vai ser setembro, dezembro, depois janeiro de novo. A vida não para. E quando a gente não toma decisões, quando a gente não decide acordar, vir a consciência, olhar qual é o padrão da minha família, o que eu estou repetindo, onde que eu estou julgando, quais são as raivas, as mágoas que têm sugado a minha vida, enquanto a pessoa não para e fala, eu preciso acordar, eu preciso despertar, eu preciso ser feliz hoje, eu preciso estar com quem eu amo hoje. As mágoas têm me impedido de ser feliz. Enquanto a pessoa não para despertar, para sair dessa cegueira, dessa inconsciência, não vai acontecer. Enquanto não houver a liberação de tudo isso, essa pessoa vai continuar no ciclo da repetição. Então, quando ele vai lá e ele se libera, ele volta e pede as férias do trabalho dele. Ele consegue voltar para casa e brincar com a filha e com a esposa. E ali, né, a gente entende no final do filme que eles vão ficar juntos, que eles vão conseguir, enfim, se conectar. Passaram o filme todo, anos, sem conseguir conversar, sem conseguir se ver, sem conseguir se ouvir. Ele, né, não consegue ver, não consegue ouvir. Tá? Então, pare e pensa. Em que lugar da sua vida você está presa repetindo padrões? Procrastinando, sabotando? Quais são as dores e as mágoas que precisam fluir para que você possa encerrar esse ano saindo da inconsciência? Encerrar esse ano livre, desperta. Esse é o meu convite. Vamos despertar? Já é hora, né?